Muito bem, senhores. Hoje, mais do que uma live extraordinária, é uma pessoa extraordinária que está aqui comigo. E vamos falar já do assunto diretamente. Sustentação oral. Eu sustento bastante. Essa pessoa que está comigo, que é um grande amigo, também sustenta bastante. E a gente tem conversado, ele com os alunos, eu com os colegas advogados, a gente sabe da dificuldade que é sustentar. Resumir, em um curto espaço de tempo, todas as ideias de um processo, às vezes, complexo. E se não é complexo, ele é importantíssimo para a família, para aquela pessoa que está envolvida, para aquele cidadão, para aquela pessoa jurídica que está envolvida. Porque pode ser ali a questão da vida ou de morte daquela própria pessoa jurídica. Então, senhores, hoje trataremos aqui numa live extraordinária, nos dois canais, tá? Do convidado e meu também, aqui sobre sustentação oral. E quem que eu convidei aqui para falar sobre sustentação oral é o professor Guilherme Corrêa, né? Que além de amigo, eu não preciso nem falar para os senhores o quanto eu gosto dele, considero ele e quanto nós somos amigos e parceiros aqui de trabalho. É uma pessoa super qualificada, né? Mestre em Direito pela Federal, também tem lá livro sobre juizados especiais, tem carreira acadêmica aqui e também profissional mais do que produtiva, tanto é que é hoje diretor do Núcleo de Prática Jurídica lá da Universidade Positivo, do Grupo Cruzeiro do Sul, enfim, currículo vocês vão ver aqui na descrição do vídeo. Professor Guilherme, muito bem-vindo, obrigado, e vamos também, estou sendo bem-vindo para o seu canal, espero que seja bem-vindo para o seu canal. Vamos fazer essa transmissão em conjunto, senhoras e senhores. Professor Guilherme, vamos falar de sustentação oral, que nós, nas nossas conversas, obviamente, nós sempre ficamos ali, você foi sustentar 2 semanas atrás, eu sustentei há 1 mês atrás, casos que daí chamam a atenção até às vezes pelo comportamento do quórum, pelo comportamento do cliente, pelo nosso próprio comportamento. E daí a gente discute, não vamos discutir todas as sustentações, porque obviamente fica chato, né, senhores? Não são todas as sustentações que a gente troca uma ideia com um amigo, mas aquelas que são realmente relevantes. E daí, professor Guilherme, eu queria saber, assim, principalmente você que também, eu sei que é correspondente, que atua lá em casos, né, dos seus alunos, que é advogados do interior, aqueles que vêm seus cursos lá, no auxílio aqui, só em 2º grau, fazendo a sustentação oral, já falamos também de memoriais. Qual é a importância da sustentação oral? E o que é a sustentação oral para mim? Para o seu aluno, né? Vamos lá, pegar o seu aluno que está na faculdade. Eu nem sei se isso faz parte lá do currículo, né? Se dá tempo de falar no currículo, mas esgotando aqueles alunos que infelizmente não tiveram, aquele professor que conseguiu esgotar o conteúdo, que é errado, mas enfim, aquele aluno que é seu e tal, como você explicaria? O que é uma sustentação oral? Qual a importância? Se tem importância ou não tem? Deixa para lá. Então vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente, todos os elogios que você fez, devolvo na mesma grandeza, um grande amigo, um grande irmão que a vida me deu, que eu pude escolher, né? É isso. E falar desse tema é um tema interessante, ainda mais essa semana aí, né, que a gente teve, na semana passada, a gente teve ali sustentações orais que ficaram bem famosas, né, lá no Supremo, não necessariamente pela qualidade, mas pela repercussão que gerou na sustentação, né? Quem não acompanhou aí, né, no julgamento dos atos lá do dia 8 de janeiro, 3 advogados ali ficaram muito conhecidos pelas sustentações do Supremo, né? E o que muita gente me perguntou, muita gente até da família, né? Mas o que era aquilo? Ele estava ali defendendo o que estava, mas como é que é? Então vamos entender um pouquinho a ideia da sustentação oral, né? Ela está regulada dentro do CPC, lá no artigo 937, ela tem previsão legal, além de ter previsão também nos regimentos dos tribunais, mas é aquele momento que você, em 15 minutos, pelo que o código traz, vai defender as razões do seu recurso, da sua resposta ao recurso, da sua ação de competência originária no tribunal. Então é mais um momento de convencimento. Então você tem, eu sempre costumo dizer, né? Todo mundo fala assim, a pessoa que fala bem vai ser necessariamente bom advogado? Ela tem uma das características para exercer uma das funções da advocacia, que é também a sustentação oral. Porque o recurso, a gente sabe que ele é escrito no Brasil, as peças são escritas. Então é mais um momento de convencimento. E aí, quando me perguntam, professor, é um momento determinante? Eu costumo dizer que hoje, obviamente, que a importância da sustentação oral, ela diminui muito quando o código exige, né, que o relator leve para a sessão de julgamento o voto dele pronto, mas é um momento que você pode convencer os demais membros do quórum ou até alertar o relator que tem ali um voto que foi feito pela sua equipe, que estudou o processo de uma forma, talvez alertar o relator de algum ponto que ele não tenha pego, né? Eu sempre costumo dizer, às vezes
lá um recurso que tem muitos fatos envolvidos, principalmente a questão fática bastante complexa, você dentro de uma peça escreve tudo aquilo, mas às vezes não deu a atenção necessária, ou às vezes o relator não leu com a atenção necessária. E quando você fala, talvez esse falar, opa, isso me deixou aqui uma pulguinha atrás da orelha, eu vou pegar esse processo para analisar de volta. Então eu sempre costumo dizer, a gente não pode achar que a sustentação oral sozinha vai ganhar um caso, mas também não pode dizer que ela não serve para absolutamente nada. Infelizmente, a gente ouve alguns profissionais dizendo isso, eu discordo, eu respeito a opinião, de dizer que não, sustentação oral não serve para nada. Como disse lá a advogada no Supremo, o voto já vem pronto. Sim, mas é mais um momento de você tentar fazer a pessoa voltar atrás ou tentar convencer um outro, que talvez ainda não esteja com o ponto firmado. Então, em linhas gerais, para que serve a sustentação? Como mais um elemento de convencimento, decorrente do próprio princípio do contraditório. Perfeito. Quando eu vejo muitas pessoas criticarem a sustentação oral, e eu realmente, lá no início, sempre sustentei, né? E hoje eu digo que um dos pontos altos para mim aqui, do processo, para mim, né, do que eu gosto de fazer, eu não gosto tanto da audiência de instrução e julgamento, todos aqui eu abro meu coração, não gosto da audiência de instrução e julgamento, e depois eu explico por quê em alguns momentos, mas é necessário. Tá? Mas a sustentação oral é o ponto alto para mim da onde eu gosto de atuar. Se eu pudesse só sustentar, casos meus, obviamente, né, eu sustentaria, só que eu não sobreviveria porque não posso viver só de sustentação. Mas porque você tem que ser conciso, objetivo, você tem que dominar amplamente o processo, saber linha por linha daquilo que está dentro do processo, até para não levar, eventualmente, uma advertência com razão. Tem muito advogado também chega, pega o processo, começa, enfim, a tergiversar, não vai no ponto, e daí é por isso até começa a criticar. E às vezes o julgador se irrita com razão. Eu também, se estivesse lá, me irritaria com razão. Mas falando da sustentação oral, então, é o primeiro ponto, né, a previsão legal, e aqui só fazer um parêntese, que a culpa foi minha, nós vamos falar de sustentação oral no processo civil. Tá? Nos direcionaremos ao âmbito do processo civil e em específico do processo como ordinário. Não vamos falar de turmas recursais, que o tempo é mais limitado, as previsões são diferentes, regimentos internos, enfim. E também vamos falar de sustentação oral no criminal. Mas, veja, tenho excelentes amigos que posso trazer, se vocês acharem interessante. Se achar interessante, comenta aí no vídeo, tanto para o Guilherme, no vídeo aqui no meu canal. Quero saber de sustentação oral no âmbito criminal. Vou convidar, tenho ótimos amigos, professores, nós temos ótimos amigos professores e ótimos amigos advogados, né? Os advogados que fazem sustentações orais brilhantes. Então, aqui mas só fazendo um recorte, saibam que nós vamos falar de sustentação oral no âmbito do processo civil. Muito bem, o que eu queria aqui, vamos debate, tá? Não vamos aqui fazer só uma exposição do professor Guilherme, a ideia é, nós dois somos aqui advogados, ele vai trazer também um âmbito acadêmico, trabalhando como trabalha diariamente lecionando, mas aqui é o debate. Primeiro ponto, tá? A importância da sustentação oral para mim quando você fala que ela não pode trazer uma diferença no processo, você não conhece de sustentação oral e não conhece de processo, tá? Porque o bom relator, e eu digo mais, né, aquele relator cuidadoso, né, que sabe, que quer dar o seu voto de forma mais embasada possivelmente, tentando não errar, uma das partes vai ficar insatisfeita, porque uma ganha e a outra perde, é outro processo, tem que ter. Aquele relator, quando você faz uma boa sustentação oral e aquilo que você mencionou pode chamar a atenção do relator, o relator fala, puxa, mas eu não vi sob esse ponto de vista. Quantas vezes nós mesmos nos pegamos sem saber daquele ponto de vista? Puxa, não, mas eu não tinha visto sob esse ângulo do argumento. Será que mesmo não é relevante? E ele tira de pauta. E fazendo só uma breve confissãozinha, eu lá, quando iniciei minha carreira, isso já vão 21 anos atrás, sustentando, quando o relator pedia vista do seu próprio voto, eu falava, nossa, que vergonha, né? Puxa, como é que o relator pede vista? Hoje eu me penitencio, porque se ele pediu vista, é porque ele é um bom juiz. Preocupado. Ele falou, não, mas se eu analisei, se a minha assessoria analisou, também, senhores, né? Não vamos falar aqui de assessoria, o juiz não faz tudo sozinho, o advogado não faz tudo sozinho. Quem fala que faz tudo sozinho é mágico, não dá, tá? Então vamos dourar a pílula aqui, não.
assessoria fez o encaminhamento, ele achou que era aquilo, de repente o advogado sustentou, chamou a atenção. Se esse juiz, e falei isso com o professor Maurício Doutor, quem quiser assista aí nesse podcast, doutor Maurício Doutor, a questão é, quando o juiz, diante de uma provocação, ele volta atrás do seu entendimento, ele é um baita de um juiz, vocacionado, porque a gente é teimoso, o ser humano é teimoso. Então, às vezes, ele não quer voltar atrás por teimosia, e não pode, porque ele vai prejudicar uma das partes. Compromisso com erro. Né? Compromisso com erro. Então, assim, eu já vi várias vezes, e quando você vai sustentar e você vê que o relator, puxa, você fica satisfeito, fala, pelo menos a sustentação atingiu o seu objetivo. Chamou a atenção com um determinado ponto a ponto do relator tirar. Qual vai ser o resultado depois na volta da sessão? Nós não sabemos, né? Professor Guilherme, assim, o que eu falaria, continuando na questão da sustentação? Perguntaria para você, minha impressão, e eu vou falar depois de mim, né? Mas sustenta-se tudo? Posso sustentar tudo? Vale a pena sustentar tudo? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, principalmente quando algum ex-aluno, algum advogado jovem lá que me segue lá no meu canal do YouTube, e aí às vezes entra em contato. Professor, eu queria contratar o senhor para sustentar num caso específico. Vale a pena? Eu sempre costumo dizer assim, né? Tem um custo, aí você tem que fazer essa conta para ver se fecha, mas eu costumo defender que nem todos os casos vale a pena a sustentação oral. E isso é uma impressão minha, né? Cada um tem a sua opinião e cada um... Por que eu digo isso? Porque tem casos em que a questão fática ela é muito simples e não há grandes discussões fáticas e o que se está ali a discutir é sim uma questão jurídica. E às vezes, com o entendimento consolidado num ou no outro sentido, se é favorável ao teu cliente sustentar, não vai mudar nada, e se é desfavorável eu também acho difícil, né? Quando você tem posicionamentos firmados. Agora, claro, a gente tem um posicionamento ali que a Câmara vacila. O relator do teu caso é um relator que estava em outra Câmara que tinha um outro posicionamento. Pô, vai valer a pena sustentar? Vai. Agora, casos em que a jurisprudência está consolidada num sentido e que a discussão fática é simples e não tem nada passou batido, digamos assim, na questão fática, ao meu ver, não vale a pena muito a realização da sustentação oral. Porque aí é você chovendo molhado. Se você ia ganhar, se você ganhou, é porque você ia ganhar de qualquer jeito. E se você perdeu, é porque você iria perder de qualquer jeito, sustentando ou não. Então eu acho que é aquela coisa. Até para sustentar tem que entender, na minha opinião, que em alguns casos o melhor é não sustentar. Agora, você tem um cliente, você fez um contrato com esse cliente de honorários, e você como advogado se comprometeu a sustentar, você vai ter que fazer o seu trabalho. Né? Cumpriu o contrato. Cumpriu o contrato. Cumpriu o contrato. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Eu concordo. Eu faço essa pergunta também para a gente só trocar uma ideia aqui, porque a questão, assim, primeiro é a honestidade. Tá? Assim, eu como advogado, muitas ações, ou muitas, né, ações que sou consultado, eu dou uma olhadinha por cima, até para fazer um orçamento, né? Um orçamento de quanto custará aquela sustentação oral, porque eu não tenho preço prefixado, quantas horas eu gasto, quanto tempo, se a Câmara às vezes demora, pode ser que uma Câmara comece a julgar às 9 da manhã, de casos de família, começa às 9 da manhã e vai terminar às 18, 19, 20 horas. Eu gasto muito mais horas naquele caso do que num caso em que a Câmara começa às 13h30, às 17h30 está terminada a sessão, porque eu sei como funciona a Câmara, então é um conhecimento até para prefixar preço, para não cobrar de mais e não cobrar de menos. E isso o advogado tem que sempre estar cuidando. Pois bem, aí quando vem a questão de analisar caso, tem casos que eu sinceramente falo, aqui eu quero reduzir o dano moral, imagina um acidente de trânsito, eu quero reduzir o dano moral nesse caso. Tá bom, quero reduzir, deixa eu ver quanto que o juiz fixou. O juiz fixou uma amputação de membro, braço, fixou R$8.000. Falei, meu amigo, com todo respeito, eu não posso sustentar. Sim. Tá? Por mais que eu queira ganhar dinheiro, que eu queira ter minha visão empresarial do meu trabalho, isso eu não posso sustentar, porque este caso deveria ser muito maior. Tá bom. Então, assim, reze, vai lá na Perpétuo Socorro, vai, né, que aqui em Curitiba, né, na Igreja Perpétuo Socorro, vai lá na tua catedral, lá na Maringá, Bela Maringá, e reza para manter. Senhores, 8.000 está baixo demais, tá? Então, assim, mas é o quê? Honestidade de quem está sendo consultado, tá? Não o advogado está fazendo o papel dele, claro. Né? O advogado está passando, o cliente quer e paciência, ele vai ter que sustentar por aquilo. Mas eu falo, não vou, porque por mais, eu sei que vai se manter, na realidade vai aumentar. Agora, se você quiser que não aumente muito, aí há uma justificativa, tudo bem, né? Mas assim, com isso,
eu quero dar uma primeira impressão. Segunda impressão é sustentar tudo. Eu vou lá, planos de saúde, estou lá acompanhando meus julgamentos, e o plano de saúde começa a sustentar. Não me pergunte, eu entendo a necessidade de tentar, às vezes, ganhar, porque a tese, eles acreditam muito na tese, mas se sustenta, às vezes estão sustentando 8, 10, 12 casos. E eu fico imaginando, se eu fosse desembargador, eu prestaria atenção, sinceramente, sincerão, sincerão, tá? Comenta aí no vídeo se você é sincero, se não é nesse caso aqui, se você prestaria atenção ou não. Leozão, sincerão, eu não prestaria. Eu já estaria pensando no TikTok, no Instagram, no que eu tenho que fazer, levar o carro para arrumar. Tá errado? Tá, senhores, tá errado, tá. Quer dizer que eu não quero que sustente? Não, mas às vezes você tem que escolher as suas batalhas, para que você não fique gastando o cartucho à toa. Eu, desde o primeiro momento, eu sempre falei, eu não gasto a minha imagem e o meu argumento. Quando eu vou sustentar, e quem me conhece sabe, quando eu sustento porque eu vejo muita viabilidade no recurso. Necessidade. Isso eu estou dizendo dos integrantes de Câmara, aqui no Paraná, que são os que mais atuam, mas não é sustentar qualquer coisa. Então, acho que isso é importante, que fica uma dica para os novos advogados, enfim, para que a gente possa ter esse cuidado. E quando mais uma coisa para finalizar esse tópico das impressões, eu também acho que é importante assim, você reconhecer os seus limites. Você pede para o Leonardo, você sustenta no STF e no STJ? Não sustento, porque o ambiente para mim é diferente. O ambiente, eu já não me sinto à vontade. E eu sei que, por mais que eu tenha muito boa técnica, que eu seja muito esforçado, eu não vou desempenhar tão bem quanto eu desempenho nos lugares que eu atuo. Geralmente eu atuo, porque cada corte tem um modo de trabalhar. Então, assim, também às vezes, você reconhecer a necessidade de fazer uma parceria, de contratar um advogado mais experiente, para que ele saiba como conduzir. E daí a gente vai falar de impressões, de acontecimentos antes das sessões e depois, durante as sessões, que eu acho que também é importante. Agora, só para os advogados novos ainda continuar aqui numa linha cronológica lógica. Você lá é contratado, eu sou contratado. Como é? Tá, aceitei, não. Nesse caso, não cabe sustentação. Imagina que o advogado lá botou no seu contrato que tem que sustentar e tem que cumprir, se não é de implemento. Qual seria o roteiro para o advogado novo para ele começar a sustentar? Assim, o que você diria? Eu vou começar por um erro que eu vejo muita gente cometendo, de achar que a sustentação oral vai consistir em você conhecer muito bem o teu recurso ou conhecer muito bem as suas contrarrazões e com isso debaixo do braço e ir lá sustentar. Eu acho que esse é um grande erro. Você achar que conhecer tão somente o recurso, conhecer tão somente as contrarrazões é o suficiente para você fazer uma boa sustentação. E por que eu digo isso? Me lembro que uma vez eu fui contratado para fazer uma sustentação e passei um valor lá para o cliente e aí ele aceitou e eu comentei com a Bruna. Para quem não conhece, a Bruna é minha esposa, ela é magistrada e ela disse assim, nossa amor, mas o cara topou pagar isso? Pô, é um recurso, é 15 minutos que você vai falar. Eu falei, não, mas não é 15 minutos lá e ler o recurso dele. Aí deu a semana da sustentação, ela via que todas as noites, ali depois que eu botava as crianças para dormir, eu fiquei ali por 3 ou 4 noites, das 9 à meia-noite, lendo e estudando o caso. Ela falou, mas gosta de dar trabalho. Eu falei, claro que dá. Por quê? Porque eu tenho para mim, e eu acho que todo advogado deveria ter, que a pessoa que mais tem que conhecer o processo é o advogado, não pode ser o juiz. Se o juiz conhece mais o processo que eu estou atuando do que eu não acho que mérito dele, é demérito meu. Porque ele, numa tarde, vai julgar 30, 40 processos em que ele é o relator, fora os que ele vai votar como vogal. Então é óbvio que ele vai ter um conhecimento menor do processo, ainda que ele se dedique. Eu tenho que estar sempre uns 10 passos à frente dele. Então eu quero conhecer o processo de cabo a rabo. Então a primeira dica é, você tem que conhecer tudo do processo. Por quê? Porque se eventualmente um desembargador fizer uma pergunta para você, o que não é usual, mas pode acontecer, de no final da sua sustentação ele fala, olha, tem um ponto que você falou ali, mas eu não entendi. Poderia me explicar? E aí você fala, mas eu também não entendi. Porque eu fui contratado para sustentar e por isso eu li o recurso. Uma vez eu vi um advogado falando isso. E o advogado e o relator falou, doutor, o problema é seu. Você está representando um cliente. Claro. Você tem que conhecer o processo. Com certeza. Não, mas é que eu fui contratado muito em cima. Então, doutor, não aceitasse o caso. Agora, isso não é uma desculpa. Então, passo 1, para mim,
conhecer muito bem o caso, além da peça que você vai para sustentar. Mas, claro, na sustentação é o momento de você defender as teses do seu cliente. Tese para manter a sentença, tese para reformar parcialmente a sentença, tese para reformar integralmente a sentença, tese para declarar nula essa sentença, é conhecer bem as teses. E por que eu digo que é conhecer bem? Porque quando você vai estruturar, estudou o caso, eu conheço o caso todo, eu sei as teses, às vezes você é pego de surpresa na sustentação. Teve um caso em que eu tinha preparado lá a minha sustentação para apresentar as 6 teses. E quando eu fui sustentar, o relator fala assim, doutor, antes do senhor começar, sobre o argumento tal, nem precisa tratar, porque sobre isso eu já reconheci de ofício. Quando ele diz isso para mim, se eu tenho um simples decoreba da minha peça para falar, ele me quebrou, porque opa, no meu esquema aqui, tirou algo do meio e agora, como é que eu faço? Vai sobrar 3 minutos da minha sustentação? Não. Como eu estou preparado, eu uso esses 3 minutos para aprofundar mais todas as outras teses. Então, regra para mim básica é conhecer muito bem o caso, conhecer muito bem as teses que você tem ali dentro do seu recurso, né? E a terceira dica que eu dou é treino. Ninguém nasce sabendo. Então eu vejo, às vezes tem alunos que falam para mim assim, nossa, professor, você tem o dom de falar, você tem o dom de dar aula. Não é dom, é treino. Eu dou muita aula. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula e levava um gravador no bolso. Voltava do caminho da faculdade para casa, eu ficava ouvindo o que eu tinha falado, para ver se eu gostava do meu tom de voz, para ver se eu gostava da entonação que eu dava durante a aula, para não ficar uma aula só no mesmo tom, para ver se o que eu falava estava certo, para ver o que eu falava se estava claro. Então, o que eu sempre costumo dizer, você vai sustentar, organiza, estudou o caso, estudou as teses, organiza a sua sustentação em tópicos e treine. Treine. Aonde? Frente do espelho. Se encare. Eu sempre costumo dizer, quando você consegue se encarar, você consegue encarar qualquer pessoa. Então, olhe nos teus olhos no espelho e vai desenvolvendo, para que isso se torne natural, né? E aí eu ouço muita gente falando assim, e como é que a gente tira aquele frio da barriga? Ele nunca sai. E ele não deve sair. Se Minha sair, opinião, se sair, tem alguma coisa preocupe. muito errada, né? Eu costumo dizer que os melhores momentos da minha vida sempre foram precedidos de um nervosismo. Então, o primeiro grande momento da minha vida, me lembro bem, né? A formatura lá na escola, depois o resultado do vestibular, aquela ansiedade, aquele nervoso, aí o formar na faculdade, aí o passar no exame de ordem, aí me casar, aí nasce a Gabi, aí nasce o Augusto. Todos esses momentos muito felizes vieram antes dele com aquele frio no barriga que tem que existir, porque prova que a gente é de carne e osso, né? Então, mas como eu não posso deixar isso virar um pânico, né? Não posso deixar com que o meu nervosismo, a minha ansiedade, a minha vontade de querer acertar vire pânico. Para isso, se prepare. Quanto mais preparação, você diminui a chance de branco, você diminui a chance de ser pego de surpresa. Então, para isso, estude o caso, a ponto de você falar, olha, esse caso eu conheço da capa até lá a decisão do juiz que mandou subir esses autos para o tribunal, eu sei tudo o que aconteceu, minha opinião é essa. Tem que estudar o caso, por mais que tenha gente que diga, eu nem me preparo tanto assim, faço super bem. Bom, cada um tem a sua percepção, mas para mim o estudo do caso é o mais necessário. Perfeito, eu concordo plenamente e eu vou começar de trás para frente, vou falar de você porque nós somos muito amigos, tá? Vou chamar de professor, do senhor, enfim, vamos deixar essas formalidades de lado. Mas quando você estava falando, é uma coisa que me chama a atenção, eu ia começar pelo meu roteiro mental, que é o que você falou, quebrou e tal, e já começava. Comece primeiro estudando o que é de lei, regimento interno, tá? Já vamos falar dele. Mas eu vou começar da parte de trás para frente, porque como você trouxe uma informação muito importante para mim, é relevante, veja, quando você está falando isso, essa é uma dica, né? Poxa, como sustentar muito bem, né? Primeiro, conhecer o caso, não vamos nos alongar sobre isso, você tem que conhecer mais do que ninguém. Depois disso, né? Com o treino, eu falo, poxa, você tem um sócio, você tem tua mãe, você tem teu pai, você tem um amigo, você tem teu cachorrinho, fala várias vezes desse caso para essa pessoa. Parece repetitivo para você, mas essa pessoa vai ouvir uma vez, a outra vai ouvir outra vez, e daí você vai vendo, puxa, mas isso aqui, nem eu me convenci do que eu falei, puxa, isso aqui não pegou bem, né? Por exemplo, eu estou falando lá, daí você de repente soltou, o aleijado, não pegou bem, tipo, agride o ouvido,
E você falou porque é uma expressão que é usual, tá? É por aí, mas na sustentação, imagine a outra parte. Né? Você fala, esse é o jeito do tratamento Sim. do réu. O réu causa um acidente, além de causar um acidente, ainda deprecia a vítima. Então eu sou habilidoso e eu começo a pegar aquela expressão e macetar, até que o relator esqueceu de todo o caso. Esqueceu de tudo que você falou, porque você deixou uma expressão sair errada. Tá? Então quando você está fazendo aquele breve relato para um, para outro, para o amigo, para o cachorro, para o periquito, tanto faz, quando você faz, você vai vendo essas expressões que caíram mal, que é o que você tem no gravador. E eu acho importante, se você quiser colocar um gravador também, mas enfim, vai testando a sustentação. Depois, agora, continuando, né, com relação a impressões. Se você não quer cair, né, nestas armadilhas, que às vezes até a outra parte, né, um advogado habilidoso, ele te conduz para a armadilha. Aí você tem que estar muito bem preparado para a armadilha do advogado habilidoso. É você conhecer muito do teu processo, e aí nós que estudamos muito, tirando, isso não é modéstia, né? Porque não precisamos falando do nosso, mas nós estudamos, além do que conhecemos do processo civil, do direito civil, nós estudamos direito, correto? Então você tem lá uma perfeita noção de conflito de direitos fundamentais, eu tenho conflito de direitos também muito profundo de direitos fundamentais, você conhece empresarial, eu conheço empresarial, eu não conheço só direito civil, você não conhece só processo civil. Com isso eu quero falar o quê? Com isso eu quero falar que quanto mais você estuda, mais você conhece o sistema, mais você antecipa os eventuais argumentos utilizados pelo relator ou utilizados pela outra parte, que não estão dentro do processo, que podem surgir no julgamento e que daí você fica sem pé. Então, continua estudando, tá? Pergunto para vocês aí, vocês estudam, continuam estudando, aperfeiçoamento ou tô com 10 anos formado, acho que não preciso mais estudar? Comenta aí, fala para nós no comentário, tá? Pois bem, continuando, aí passando agora, voltando ao meu esquema roteiro mental. Né? O meu roteiro mental, tá bom, aceitei um caso, se o caso é meu, obviamente, eu já fiz, claro. É muito mais fácil de conduzir, correto? Porque eu já conheço a tese desde o início, né? Eu estou pensando na sentença e na execução, quando eu fiz a petição inicial. Tá? Agora, se o caso não é meu, enfim, se eu não fiz a contestação, não fiz a inicial, pego só em âmbito de recurso, eu estou limitado, preso, correto? Depois nós vamos colocar aquela estradinha, né? Que Pontes de Miranda falava, ó, a estradinha tá por aqui, viu? Nos seus comentários do processo civil, você não pode ir para lá nem para cá que você cai. Cai fora e dá na unidade. Então tá bom, eu estou limitado, né? Pelo âmbito do recurso, pelo âmbito do que foi discutido no primeiro grau. A gente tenta dar uma forçadinha de vez em quando, para ver se passa. Mas dentro daquele âmbito, tá bom, estudei, conheço também. Qual seria a primeira dica, enfim, ou aqui compartilhar uma impressão? Eu acho e eu vejo que muito advogado vai para a sustentação do ouvir falar, tá? E não dá do ouvir falar, quer dizer, conhece o processo, mas ele não chega, ele não sabe nem o prazo para requerer uma sustentação. Ele não sabe, às vezes, se cabe ou se não cabe sustentação. Quantas vezes eu estou lá sentadão, 3 semanas atrás, estava lá sentadão esperando, e começa a sessão, fala, e eu estou meio surdinho, né? Aí eu tenho que estar prestando atenção para chuchu, para ver, porque o número tal da pauta saiu, a apelação tal. E eu quero saber se é o meu, se saiu, porque às vezes o relator retirou, às vezes o vogal, que um dos vogais não vem, enfim, né? E eu fico ali prestando atenção, os advogados não prestam atenção. Aí às vezes fica a sessão inteira lá, mas o meu não julgou. Sim, porque ele foi retirado de pauta, você nem ouviu. Meu Deus do céu! Então tem que estar prestando atenção desde o início. Pois bem, estou lá eu prestando atenção, de repente vai começar aquelas sustentações, dão preferências para o relator, para o desembargador da outra Câmara, enfim, vai julgar um determinado processo e daí o advogado se posta para sustentar. Aí o relator, o presidente pergunta ao relator, cabe sustentação? Porque já sabia que não cabia. E o relator, não, doutor, não cabe sustentação. Não, mas eu vou sustentar, não, porque está previsto aqui no CPC, o 93, alguma coisa que o senhor falou, né? Que você falou, 93, já está. Não cabe, é agravo. Não, mas no agravo cabe. Quando que cabe, professor Guilherme? Né? Fala aí, que a gente já falar o agravo, né? Muita gente acha que cabe em tudo, na verdade não. Pelo código, cabe no agravo quando se tratam de um agravo que atacou decisão que concedeu, não concedeu, que analisou tutela provisória, né? Que versou tutela provisória. Tendo a possibilidade do tribunal ampliar isso para outras hipóteses. Então, por exemplo, o TJ Paraná aqui, ele amplia o agravo do instrumento, e vários tribunais fazem isso quando tem julgamento parcial de mérito. Então, a decisão que julgou parcialmente o mérito, eu agravei
eu poderia fazer sustentação, tá? Mas aí você tem que olhar para o regimento do tribunal e ver se ele ampliou. Exatamente. E não passar vergonha. E não passar vergonha. É. Daí vem o quê? Obviamente, foi caçada a palavra, o advogado ficou... E daí causa até um constrangimento, porque pra gente que está preparado, você fala, gente, mas não queima a nossa cara. Sim. Porque é advogado que está ali, tá? E não era advogado novo. Então, assim, gente, se é advogado novo, né? Seja humilde, falar, advogado, pelo amor de Deus, morri, minha internet caiu, fala, eu esqueci. E assim, tá bom, deixa de sustentar, mas não cria caso. O problema é que daí ele cria caso ainda, né? Mas, pois bem, quando eu falo isso, então o advogado não sabe nem se cabe ou se não cabe sustentação naquele caso. E daí o que eu digo aqui no meu raciocínio mental, aqui no meu roteirinho mental começa pelo regimento. Sim. Tá, o CPC garante, perfeito, garante. Dá aqui uma nulidade grave, dá geralmente, por isso que os tribunais não deixam de proporcionar sustentação, porque vai gerar nulidade. Tá? No criminal nem se fala, mas no civil também. Muito bem, aí o que eu vou fazer? Tá bom, vou sustentar. Quanto tempo eu tenho? Cabe ou não cabe? Como que eu me inscrevo? Porque eu vejo aqui, ó, TJ Paraná é eletrônico. De repente, se eu pego naquele determinado prazo que foi pautado e eu fui intimado eletronicamente e eu me manifesto pela sustentação, ele sai do virtual e é pro que seria presencial, né? Que não é presencial, pode ser por videoconferência também, mas enfim, sai. Então já é um roteiro. Daí lá eu tenho um prazo para me inscrever. E além de me inscrever, eu tenho que ir lá e confirmar no dia. É um procedimento. Sim. Lá em Santa Catarina, você sustentou, o caso comum que nós tínhamos, né? Sustentou. Lá em Santa Catarina também prevê como que vai ser feita a sustentação. Há um formulário próprio. Mas se você não observou o formulário próprio, você ainda pode, no dia, chegar lá e pedir para sustentar. Então, garante ainda mais, né? Mas daí tem que estar lá presencialmente, na sessão presencial. Se é do interior, em Indaial, se não tiver em Florianópolis, não sustenta, né? Pois bem, além disso, tem que ratificar. Tá? São Paulo também é um formulário por e-mail, tem que mandar um e-mail à presidência da sessão, aí eu tenho que ver cada órgão julgador. Por isso que eu digo assim, senhores, primeiro ponto, né?